Que bom, fico feliz e já espero a cada semana por esse nosso bate-papo, esse nosso reencontro, em que podemos meditar, refletirmos sobre a palavra de Deus. E hoje vamos pensar em um assunto que quase todos sabem, quase todos têm conhecimento, mas talvez não entendam muito bem esse assunto. Vamos falar sobre a obra redentora de Cristo. E para falarmos da obra redentora de Cristo, temos que irmos para a cruz. É impossível falar na obra redentora de Cristo sem falar na cruz. Vamos então tirar algumas lições e pensar em pelo menos 5 breves observações sobre a cruz. A obra redentora de Cristo na cruz foi a substituição minha por você. Tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. O profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo, ele profetiza isto, e o que de fato aconteceu. Jesus sofreu em nosso lugar. Sendo justo, assentou-se por nós no banco dos réus. Morreu por nós na cruz. Pelo seu sacrifício, pôde oferecer-nos vida eterna. Uma pergunta que não quer calar. Você reconhece esse sacrifício de Cristo por você? Você já aceitou esse sacrifício de Cristo na cruz por você? Mas não para aí. A redenção da cruz. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. A nossa redenção não se fez com coisa corruptível. Não se fez, a Bíblia diz, com prata ou ouro, mas com precioso sangue, sangue de Cristo, sangue imaculado, sangue sem pecado, vertido na cruz do Calvário. O sangue de Cristo, 1 Pedro 1, 18 e 19. Foi para nós sem dinheiro e sem preço, porque recebemos pela fé, mas custou ao Filho de Deus o supremo sacrifício, sacrifício da morte na cruz. Outro fato que nem sempre nós nos apercebemos é a humilhação da cruz. O que era a morte na cruz? É uma das últimas, uma das mais ferrenhas humilhações. A Bíblia diz que e ele, carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Gólgota, onde o crucificaram. João 19, 17 e 18. Desse modo chegou ao auge a maldade humana em relação ao Filho de Deus. Ele próprio, levando na sua cruz, aquela cruz em agonia entre o céu e a terra. O homem não percebia que Deus havia de transformar aquele deicídio na maneira de unir para sempre o céu e a terra. Aquela cruz pendurada entre o céu e a terra não foi apenas naquele momento do sacrifício de Cristo, daquele deicídio de Cristo, mas foi algo que marcou o mundo, marcou a vida para sempre e diria, marcou a eternidade. Mas a cruz tem uma simbologia. A cruz tornou-se
a figura do trono de Cristo. Para os salvos, ela é a esperança. Com os salvos, à sua direita, e os perdidos, à sua esquerda. A cruz tipifica ali a salvação e a perdição, porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um à direita, outro à sua esquerda. O que estava à sua direita percebeu que ele havia pecado, que ele estava errado, reconheceu Jesus como Salvador, pediu que Deus intercedesse diante dele. Deus intercedeu e ele então foi salvo. Mas o que estava à esquerda, não. Ele não quis fazer isso. Ele deixou que aquela oportunidade, a única que ele teve naquele momento ali, ou a última que ele teve, não a única, que ele teve outras oportunidades, mas aquela última oportunidade não fosse então aceita. Mateus, capítulo de número 25, eu vou ler alguns versículos. Verso 33 diz assim: colocarás ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Verso 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês, que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. E o verso 41 diz assim: em seguida, o rei Jesus se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meus amados, que tristeza, que coisa horrenda esse dia para muitas pessoas. A cruz de Cristo, que simbolizou muito tempo e simboliza até hoje a salvação, não a cruz em si, mas o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Mas, em último lugar, nós temos a vitória da cruz. Então Jesus disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, verso 30. Consumava-se o sacrifício de Cristo ali. Terminavam desse modo os conflitos Deus entre os homens. Cumpria-se a promessa milenar de Deus. Promessa essa da eternidade, para os que quisessem nele entrar pela fé em Jesus Cristo, o divino Salvador. A cruz não é apenas um patuá. A cruz não é apenas algo que nós nos acorremos quando estamos em apuros. Não. A cruz significa a vitória de Cristo sobre o pecado. A cruz significa a vitória de Cristo sobre a morte. A cruz significa que ele foi até lá para que a minha vida e a sua vida um dia tivesse a esperança da salvação em Cristo Jesus. Há um hino no cantor cristão que nós cantamos e que eu gosto deveras, diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela cruz que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Meus amados, que a meditação desta ocasião sirva para que você reflita sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Mas não basta você apenas refletir. Não, você precisa aceitar esse sacrifício. Você precisa crer nesse sacrifício. Jesus não precisava ter ido à cruz. A cruz era minha, a cruz era sua, mas ele foi
por amor a cada um de nós. Que Deus nos abençoe e que possamos reconhecer isso, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, quando lemos a Tua Palavra e vemos o que o Senhor padeceu, o que o Senhor sofreu por nós, a ignomínia da cruz, nosso Deus, isso tudo nos deixa tristes, por um lado. Mas, por outro lado, alegra-nos o nosso coração em observarmos o amor imensurável, o amor incomparável que o Senhor tinha e tem por cada um de nós. Nosso Deus querido, que possamos retribuir esse amor, aceitando o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Que possamos entender que nós só vamos aos céus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Se alguém que está ouvindo este vídeo e que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, que possa fazer essa decisão hoje, entregar sua vida a Cristo e deixar que Ele faça morada e que Ele habite para sempre na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.